Fala, construtor, mais um episódio aqui do nosso ObraCast, que roda no canal da Jovem Pan São José dos Campos. Hoje eu tô aqui com a Rafa e com o Alex, brasileiros, certo? Que são do Bora na Obra, uma referência quando a gente fala de ensino sobre gestão de obras. Bom dia aí, bom dia a todos, tudo bem? Uma alegria estar aqui, muito bom mesmo, pessoal, um prazer estar aqui, Evandro, obrigada pelo convite, espero que a gente possa bater um papo bom aqui hoje sobre obra, né? Tomara que a gente consiga somar aí nesse assunto, né, pra gente profissionalizar mais o mercado. Obrigado pelo convite. Obrigado a você. Né? E conta sempre com a gente aí. A nossa luta em comum, né? Vamos, isso aí. Obra só com o gestor. É isso aí. Então tá. Bom, a primeira pergunta, eu acho que é a clássica, que você já deve estar muito acostumados a responder. Bom, antes disso, eu tenho aqui um presentinho para vocês dos nossos patrocinadores. Opa! Tá? Que legal! Personalizada. Que legal, certo? cara. Gente, Né? que legal! Maravilha, Obrigado, muito cara. obrigado. Obrigado. Obrigado, adorei. É um mimo aí, tá aqui a água. Opa! Né? Muito bom. O que viabiliza, né, os mimos, o podcast. Obrigado. Já vou explicar para vocês como é que a gente estruturou. A gente tem um clube, chama Constru Clube, que é o clube dos nossos fornecedores, né? Então eles patrocinam podcasts, aí conseguem, né? Então eu tenho empresas de esquadria como Esqualivale, empresas de impermeabilização, empresa de locação de equipamentos. Então tudo isso foi a forma que a gente achou de divulgar o serviço de todo mundo e também conseguir estruturar o programa para levar mais informação. Que legal, muito obrigado. Todos saem ganhando, né? Todos saem ganhando, né? Porque assim, o clube, a gente montou porque a gente percebeu que uma grande dor do próprio gestor é ter o fornecedor de alto padrão, é ter o fornecedor que está acostumado a trabalhar com aquele tipo de obra. Né? Então, assim, realmente a gente... Também quero uma aguinha. Tá dando tudo certo. Bom, mas vamos lá. Para a gente começar, eu queria entender como é que começou o Bora na Obra, como é que vocês fizeram essa transição do mercado de construção e em paralelo, acredito eu que em paralelo, entrar no mercado de educação também, né? Legal. Me conta aí. Bom, posso começar? Pode começar. Primeiras damas. A gente tinha um escritório de arquitetura, assim, começo da história, né? Eu trabalhava num escritório, nós somos casados, somos sócios e formados em arquitetura pela UNB, em Brasília. Tá. Assim que eu me formei, eu trabalhei num escritório de arquitetura e o Alex trabalhava numa construtora nesse período. E a gente tinha uma filha pequena, eu estava com muito pouco tempo para me dedicar a ela, por conta das demandas do escritório, e decidimos, nós dois, que eu ia sair do escritório para ficar em casa e fazendo alguns projetos de casa, né, para poder ficar mais com a minha filha. Nesse meio tempo, uns 2, 3 meses depois dessa decisão, a construtora que o Alex trabalhava teve um embargo judicial na obra, fecharam o setor dele e ele foi literalmente colocado no olho da rua. Ele tinha ali um valor que ele recebeu da rescisão e a gente não tinha muita opção. A gente precisava empreender, porque era uma época que não tinha tantas oportunidades, a gente saiu distribuindo currículo e realmente a gente teve que empreender. Com o nosso escritório de arquitetura, que era um sonho meu, na verdade, não era nem do Alex, a gente teve um desafio muito grande, que eram os construtores não executavam, não respeitavam o nosso projeto. Os nossos clientes que na fase de projeto estavam felizes da vida com a gente, quando entrava na fase de obra, eles começavam a nos odiar. Tudo que acontecia de errado dentro da obra, a culpa era nossa, porque a gente não estava presente, então geralmente vão falar mal de quem, né? De quem não está na obra, de quem não está presente. Certo. E aí era aquela coisa, a culpa é do projeto, faltou detalhamento, isso aqui não está especificado, mas isso aqui não funciona. E de fato a gente tinha falhas de projeto, apesar de já naquela época fazer um projeto muito acima da média, e a gente começou a estudar. Então vamos lá, eu preciso entender mais de obra? Tá bom, vou fazer curso de obra. Eu cheguei a fazer curso de mestre de obras lá no Sindicato da Construção para poder entender mesmo como que funcionava o dia a dia das obras.
E aí, num momento de quase, realmente assim, de desespero mesmo, porque o que um escritório de arquitetura precisa para sobreviver? Portfólio. O cliente chega e fala, me mostra o que você fez. Me mostra. E a gente tinha muitos projetos, mas nada pronto. E a arquitetura só é arquitetura quando ela vira obra executada. Só que para ela ser obra executada, a gente tinha que resolver esse gargalo. E aí começamos a estudar, eu particularmente melhorar essa parte de projeto. O Alex um dia falou assim, olha, do jeito que esse pessoal aí tá fazendo, né, tocando obra igual toca gado, né, toca gado, eu faço, e eu vou fazer melhor. E aí foi isso que aconteceu. Ele começou a fazer as nossas obras dos nossos clientes de arquitetura. Deu uma suavizada aí, né? No momento que eu falei esse negócio de que, né, fazer igual esse pessoal faz aí eu faço melhor, né? Ela tinha chegado em casa chorando, entendeu? Porque, pô, pela 1000ª vez tinham feito tudo errado na obra, o cliente já estava nervoso ali naquela situação, prejuízo aparecendo, obra atrasada. Né? Aí ele falou, desse jeito aí... Desconfigurou o projeto inteiro, entendeu? Assim, então a gente perdeu o cliente, perdeu o portfólio, sabe? Aquele círculo vicioso da coisa, né? E ela também tinha tido experiência em construtora na parte de planejamento. Entendi. Só que aí isso foi depois, que aí você começou a fazer as obras, as obras começaram a funcionar do ponto de vista técnico, porque ele sabia muito, ele já tinha trabalhado muito em construtora, desde o início da carreira do Alex, ele foi ligado em obra, certo. Ele nunca teve paciência. Eu lembro que no início do escritório eu falava, eu preciso que você me ajude nesse detalhamento. Ele falava, você não tá entendendo, eu tenho crise de ansiedade na frente dessa tela do AutoCAD, eu não dou conta disso, isso me faz mal. E aí eu falava, mas nossa, eu preciso de ajuda, então vamos contratar estagiário, porque ele era muito bom de comercial, de criação e tudo mais. Eu estudava muita parte técnica, sempre estava dentro das obras, trabalhei em órgão público também, diretoria de obras de governo e tal. Estava sempre naquela coisa da obra mesmo, sabe? Tomando decisão, estudando os contratos, vendo a questão de fiscalização, medição para pagamento dos terceirizados ali, né? Fazia as permutas comerciais também, incorporadora e construtora, né? No ambiente privado ali também. Então eu estava nesse ambiente aí, cara. No momento em que a gente foi empreender, que a gente tinha que fazer tudo, né? Sim. Eu saí daquela posição de que, cara, o restante todo mundo faz. Eu vou entrar aqui só na parte técnica aqui, que eu sei fazer, né? Então, desenho, não sei... Cara, não é comigo. Venda, também não fazia, né? Eu tinha uma escola de vendas que era... Minha mãe tinha loja de artigos do Paraguai, né? Então eu tive esse background de venda, mas na construtora eu não fazia venda. Né? Um grupo grande. Então, assim, eu tava ali... E aí começamos fazendo obra por empreita, fazendo obra empreitada global, fazendo obra sem um mínimo de processos de organização. Aí o portfólio começou a aparecer, as obras começaram a ficar bonitas, então a gente tinha condições de colocar, né, um portfólio, só que os clientes começaram a ficar com raiva porque a obra estava atrasando, a obra estava custando mais do que era o planejado, aí a gente, muitas vezes, para absorver, ao invés de pedir aditivo, a gente absorvia aquilo ali, e a conta começou a ficar cara pra gente. Sim. Chegou ao ponto do Alex ter que vender, depois de gastar tudo que a gente tinha de economia, de tudo mesmo, ele ainda teve que vender uma moto, que na época era uma moto esportiva, era o sonho da vida dele essa moto, desde criança ele sonhava em ter essa moto, e foi um momento assim, foi o ápice, né, que ele vendeu a moto, pagou o resto de uma obra que realmente não era culpa nossa, foi um aditivo que o cliente não quis pagar. Ele falou, eu sou leigo, você tinha que ter visto isso, o substrato do piso estava horrível, teve que refazer o contrapiso. Várias coisas, parede fora dos quadros. Quis fazer área de serviço que não estava inclusa, o detalhamento do projeto não estava bom, que não era, já não era mais um projeto nosso, era um projeto de outras pessoas. Já estava indicando a gente para fazer. Né? O grande problema, né, de uma das coisas que você falou aí, que eu acho que é um dos grandes problemas que eu vejo hoje na construção, a primeira delas é a comunicação, né? Que nem, por exemplo, eu comecei, quando eu vim para o ramo de casas de alto padrão, eu tinha participado, eu tinha sido cliente de uma casa de alto padrão. E aí eu passei por isso que você está falando. Ou seja, eu passei 1 ano discutindo, era uma reforma, na verdade, e que eu queria modernizar a casa. E era uma casa no litoral, onde estava começando a história de estrutura de aço, certo? Aí eu estudei estrutura de aço, falei, beleza, eu vou precisar
ter manutenção, ter uma manutenção preventiva, mas se eu fizer manutenção preventiva, tá tudo certo. Então, beleza. E eu queria um brise de madeira natural e que também, se fizer manutenção preventiva, você não tem problema nenhum. Tanto é que a casa tá lá há 10 anos. Cara, quando eu chegava pros profissionais e falava pra ele, não, mas, o cara, isso aqui não vai funcionar. Eu falo, cara, deixa eu te explicar um negócio. Faz 1 ano que eu tô discutindo isso com o arquiteto. A gente não tá aqui discutindo se vai ter o brise em madeira ou se não vai ter o brise em madeira. Eu tô discutindo aqui como é que você vai fazer o brise em madeira, como é que você vai fazer. Então, o que eu percebi é que a falta de comunicação entre o arquiteto, o proprietário e a obra começa a virar uma briga de ego muito grande. Você entendeu? Ou seja, o construtor, entre aspas, o empreiteiro, ele se acha... faz bem pro ego dele te influenciar para não seguir o projeto. Isso é muito doido. É muito doido. Onde o papel, a coisa mais simples que tem hoje em dia com o 3D, né? Hoje em dia não, há muito tempo. É o quê? Quanto mais próximo do 3D ficar a sua obra, mais satisfeito vai estar o teu cliente. Com certeza. O que a gente mais enxerga lá, sem brincadeira, bom, posso falar um pouquinho mal de arquiteto? Não é mal, é uma característica, né? Ou seja, o arquiteto, ele sempre tem uma linha de criação, né? Você sempre consegue, até porque os clientes vão lá por causa dessa linha, então ele não pode perder a linha dele, certo? Se o cara tá acostumado em projetar em madeira, não adianta você ir lá e pedir em aço, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem lá na nossa região arquitetos que seguiram, que a gente fez a casa, que ficou exatamente igual ao 3D, e o cliente que contratou o empreiteiro direto, sem gestor, e a casa é completamente descaracterizada. Né? Ou seja, hoje que os arquitetos estão com mais protagonismo, vamos falar assim, né? Sim. Hoje, né, pra gente que já está mais tempo no mercado, ou seja, lá atrás, o arquiteto não tinha esse protagonismo que ele tem hoje sobre o projeto. Tá muito natural o cara chegar numa obra que não tem gestão, numa obra que tá descaracterizado, isso, aquilo, o cara ir lá e tirar a placa dele. É isso aí. O cara fala, meu, calma aí, o que eu projetei pra você não é isso que tá aí. É um ciclo que não se retroalimenta, né? Exatamente. Então, o que a gente fez nessa história de comunicação? A gente começou, uma das premissas que a gente tem na empresa é o quê? Fidelidade ao projeto. A gente só muda, a gente só altera com a autorização do arquiteto, não é nem do proprietário. Você entendeu? Por quê? Porque o proprietário, às vezes, ele não tem essa noção. E o proprietário já deu ok quando o projeto foi para obra. Quando o projeto foi aprovado. Não, o arquiteto apresentou, etc. Claro, se o arquiteto tiver, porque aí, né, pode falar mal sim, porque tem uma galera que fica impondo as suas próprias vontades e o cliente não tá feliz com aquele projeto. Então, ele não pode executar uma coisa que ele não tá feliz. Então, a nossa linha de pensamento o arquiteto, ele serve o cliente. Ele precisa atender esse negócio, eu não faço projeto em aço. Na nossa visão não existe isso. Se o cliente falar, eu quero em aço, ou se eu quero em madeira, eu vou fazer. Porque esse negócio, eu tenho uma linha, porque eu só faço projeto num estilo. Eu não acredito nessa arquitetura. Na verdade, eu acho que isso é um dos grandes maus que causam a má fama dos arquitetos hoje no Brasil. Que arquiteto é estrela, que arquiteto viaja na maionese, que arquiteto não escuta o cliente. No pós-pandemia, né, vamos falar assim, um arquiteto não trabalhar em cima do budget do cliente beira a falta de responsabilidade. É verdade. Porque assim, ainda acontece. Né? Porque acontece muito, sem brincadeira, a gente tem casas de, sei lá, R$4.000 o metro quadrado, que fechou depois, né? Porque a gente não vende o preço por metro quadrado, mas a gente faz a conta depois de pronto. E eu tenho casa de 9. Sim. Que manda é o projeto, que manda é o projeto, o que manda é o bolso do cliente, o que manda, né? O quanto vai valer o imóvel, né? Esse viés que a gente tem, que eu tenho do mercado imobiliário, eu já tive casa que eu cheguei pro cliente e falei, cara, você quer que a tua casa esteja no padrão do condomínio? Você não vai poder economizar. Sim. Entendeu? Sim. Porque senão, tudo que você economizar aqui, você vai perder em dobro na hora de vender. E tudo que você investir aqui, você vai ter em dobro na hora de vender. Então, mas o inverso também é verdadeiro, né? Que nem diz os corretores lá na região, ou seja, você nunca pode ser nem a casa mais barata, nem a mais cara do condomínio. Senão você perde sua margem também. Senão você perde os dois lados. Né? Sim. Mas assim, é realmente
Mas e aí? Daí vocês... O que eu quero saber é como é que vocês foram pro digital. Sim. Aí a gente começamos a crescer aí o nosso escritório, a nossa construtora, a gente resolveu todas essas pendências de planejamento, começamos a estudar muito sobre isso, desenvolvemos um método de gestão próprio. Então hoje a gente não faz obra por administração, os nossos alunos, eles são certificados inclusive num método próprio que a gente desenvolveu de gestão, mas tem várias particularidades na forma de cobrança, percentuais variáveis, a comunicação ativa, tem vários critérios que a gente desenvolveu para realmente criar um método blindado de gestão de obra. Parte documental, e aí a gente começou a fazer conteúdo na internet para divulgar os nossos serviços. Entendi. Projeto, obra, a gente queria vender mais projeto e obra. Só que era uma época que não tinha muita gente produzindo conteúdo na internet. Então, quem começou a seguir a gente? Os profissionais. Eram mais profissionais que acompanhavam a gente do que Você mirou no cliente e acertou o profissional. Foi. Apesar de que na época lotou a nossa agenda, a gente começou a fazer vídeo no YouTube em 2015. A gente teve um ponto que a gente até estafou, assim, de mal dar conta de atender os clientes. A gente expandiu muito, contratamos um monte de gente, foi um crescimento muito rápido. Só que a demanda de profissionais era muito grande. A gente lembra, inclusive, uma vez, a gente fez um desafio de uma série de vídeos consecutivos, a gente parou, porque a gente não estava dando conta. Na época, a gente que editava vídeo. A gente era fazia eu, tudo, Alex, a gente gravava, editava, subia, era tudo. E aí, a gente tava muito cansado, tinha vídeo com olho vermelho, assim, lá no YouTube, né? Vídeo gravado de madrugada, uma loucura. Aí, quando a gente foi parar, a gente começou a ler os comentários nos vídeos. Profissionais que escreviam assim pra gente: por favor, não parem, vocês eram a nossa esperança. É possível fazer obra sem dor de cabeça? Não, por favor, eu tô aprendendo muito com vocês. Uma menina que me chamou muita atenção, ela falou assim: não acredito, agora que eu comprei um caderno só pra anotar as dicas de vocês, vocês vão parar de fazer vídeo. Aí a gente falou: não, a gente só tá dando um tempo pra gente reestruturar, contratar a equipe. Aí contratamos videomaker, contratamos editor. E aí a gente entendeu que tinha uma carência, que as pessoas, os arquitetos e os engenheiros, no início, inclusive, a gente tava mirando nos arquitetos. A gente falou: não, vamos ajudar então o arquiteto. Vamos acabar com essa história de que arquiteto viaja na maionese. Vamos mostrar pros arquitetos o que é um projeto de verdade. Vamos falar, uma bancada, vai detalhar a bancada? Bancada não flutua, galera. Vamos fazer detalhamento. Com essa coisa do viés da obra. Entendi. Pro cara fazer o projeto realmente executivo, com embasamento técnico para aquilo poder ser executado. Isso. Então, só puxar a orelha da galera, entendeu? Sim. Vamos fazer. Projeto não é plantinha, a gente falava muito disso. Projeto é projeto executivo, é caderno executivo técnico, tem que ter estudo de viabilidade financeira. Pô, se tu vendeu pro cliente, cara, não, vou te entregar o projeto de arquitetura. Cara, seja claro o que você tá entregando pro cliente. O cliente tá achando que levou luminotécnico, tá achando que levou projeto elétrico, tá achando que... O cliente sai da reunião achando que contratou tudo que precisava. Aí ele chegava na nossa construtora com aquele projeto de outro escritório, eu olhava e falava assim: cara, isso aqui não dá pra executar. Não, mas o arquiteto disse que me vendeu o projeto projeto executivo. Não, e o pior de tudo, né, que tem um arquiteto que a gente é muito próximo, acho que eu fiz 11 ou 12 obras dele, e que eu falei: cara, o teu contrato tá errado. Exato. Isso aí também. Você entendeu? Tipo assim, você vai lá e fala que você vai fazer projeto de marcenaria. Quem lê isso tá dizendo o quê? Ah, não, mas eu não faço porque o software não é compatível, aí o cara da loja já faz. Eu falei: então põe no teu contrato que você vai disponibilizar o arquivo pra empresa de marcenaria. Sim, exatamente. Você entendeu? Tipo assim, ou então faz. Ou então faz. Mas ele cobra do cliente. Ainda tem essa máfiazinha aí também. Exatamente. Ele cobra do cliente dizendo que vai entregar, mas quem vai entregar é a loja lá que tá pagando um percentualzinho pra ele. Entendeu? Aí se o cliente compra de outro lugar, pronto, o cliente ficou sem projeto. Não, é uma máfia. Então a gente começou a bater nessas coisas. A gente começou a falar, por exemplo, do quanto fazer obra era lucrativo. Porque fazer projeto, o cliente paga o papel. A gente até tinha um episódio, o Alex trabalhou numa incorporadora grande, que o dono era até um cara muito famoso, não vou expor, mas ele falou, ele estava indignado fazendo um empreendimento de um VGV de não sei quantos milhões, e ele pegou o papel e falou assim: eu não acredito que eu vou pagar isso daqui nesse pedaço de papel. E isso marcou muito o Alex. Ele chegou em casa, comentou comigo, e a gente falou: cara, realmente, assim, primeiro, não é um pedaço de papel, lógico que não é o planejamento inicial ali, o documento mais importante para dar o start na obra, mas a percepção do cliente eu prefiro pagar tijolo do que pagar ideia. Então, o dinheiro tá na obra. Paga desenho. As pessoas, hoje a gente
vende projetos a 80 mil reais, 100 mil reais. A gente tem alunos que vendem projetos de 150 mil reais, porque a gente está num mercado mais de alto padrão. Mas a verdade é que de 100 mil reais eu tenho uma margem de lucro de 30, 40, 50% no máximo. É um negócio como outro qualquer. Agora a gente vai falar de obra. Esse mesmo projeto que gera, vamos supor, vamos pegar um projeto médio, uma casa de alto padrão brasileiro, né? Porque tem o alto luxo, que é onde a gente hoje está mais, obras de 6 milhões a 10 milhões, mas vamos pegar obras de 1,5 milhão, 2 milhões. Você vende um projeto ali por 20, 30 mil reais. Aí você vai fazer a obra. Na gestão dessa obra, você vai ganhar mais uns 150, 200 mil reais. Pelo menos, por baixo. Então, assim, a gente está falando de potencializar os ganhos dos arquitetos que já estão com o cliente na mão. O cliente já confia nele. Ele já pede a indicação. Ele já fala, quem vai construir? Aí o arquiteto não construiu. Eu vou indicar alguém. Aí indica alguém que vai lá, vai meter o pau no projeto, vai falar que deu tudo errado e no final ainda vai ser a culpa do arquiteto. Não, tipo assim, o arquiteto ele não constrói, não acompanha a obra, não visita a obra. Tipo assim, cara, eu terminei essa parte aqui, eu tenho medo. Tem, cara, ojeriza de obra. Alguém vai executar isso aí pra mim, mas Então a gente incentivava, né, tipo assim, cara, era muito doido. Tipo assim, cara, o cara forma em arquitetura, em algum momento ele acha que ele vai viver sem relação nenhuma com a obra. Ou o contrário, né? Aí o mais ambicioso olha pra obra, fala, caraca, mas eu cobrei 20, 30 mil, a construtora vai me cobrar 150, eu não vou aprender, mas eu vou fazer uma parceria que o cara vai me pagar. Cara, já virou comissão, já virou todo... Não, tá errado, entendeu? Não, eu sou a favor disso. Não, o cara vai lá, ele estuda e faz. Agora, ou se associa. É saber fazer. Ou se associa, mas ele pega um pedaço do serviço. Monta empresa, entra no risco junto. Exatamente. Cara, agora, essa construtora aí, eu sou sócio, eu faço parte desse negócio. Exatamente, eu vou acompanhar e o cliente quer isso. No fim do dia, o que o cliente quer é o 3D. É a solução. Ele quer a obra pronta. Ele quer o que ele comprou virtualmente. Ele quer pronto. E quanto mais o arquiteto tiver envolvido, mais fácil isso acontecer. Tanto é que os arquitetos que a gente tem maior parceria são os que a gente chama mais para discutir os projetos, ou para discutir a execução, vamos chamar assim, né? Vamos dizer assim, que é o que o cara quer isso, ele quer que fique... Ele quer participar. Ele quer, exatamente. Tem que querer participar. E aí, nessa jornada, a gente começou a fazer conteúdo, falando, não, vamos falar com o arquiteto, então, vamos ajudar os arquitetos. Começaram a vir os engenheiros. E a gente pensava assim, gente, engenheiro não vai ter preconceito porque nós somos arquitetos. E não tiveram. Tiveram. Não, tiveram. Teve uma galera que teve, até o nosso sócio, pô. Eu falei, eu não vou ouvir esses histórias, né? Cara, a gente tem livro, né? Não, mas você lembra a quantidade de engenheiros que começaram a nos seguir? Sim. Logo na nossa primeira turma, é aquela coisa, a gente já tinha alunos engenheiros, que foi uma grande surpresa pra gente. Mas a gente, cara, a questão é a seguinte, né? Sempre tá com pedra em árvore que dá fruto, né? Então a gente começou aquela exposição, aquela coisa toda. Logicamente, o mercado de engenharia tem, né? Igual você falou, arquitetura e engenharia tem aquela questão do ego, né? Assim, quem são esses dois meninos para querer me ensinar de obra? Então a gente tomou porrada até de fogo amigo. Pô, meu sogro tem 40 anos que faz obra, né? Trabalhou na Encol, foi presidente do Sindicato da Construção do Distrito Federal e tal. A gente começou com essa coisa de fazer conteúdo. Né? De fazer conteúdo digital, não sei o que, ensinar os profissionais e tal. E falou, o que vocês dois estão querendo inventar a roda agora? Cuidado, vocês estão aí fazendo essas coisas, vocês têm que falar tudo direitinho, vocês estão pesquisando direitinho. Ele ficava todo preocupado com isso. Que na verdade, eu vou até antecipar uma das coisas que eu tava aqui para eu perguntar para vocês, é que na verdade essa transformação do ensino como um todo, né? Sim. Vamos dizer assim, qual que é a verdade? Por que o engenheiro quer saber sobre conteúdo de obra na internet? Porque na prática ele não aprendeu, a faculdade não ensina. Nada. A faculdade não ensina, a faculdade não explica direito o que é uma tabela de laje, né? Que hoje não existe mais, mas já existiu, né? Não explica esse tipo de coisa, não explica tempo de escoramento, não, sabe? Ou se explica de uma forma que eu não lembro de ter visto na faculdade. Nem eu. Você entendeu? Então, você entendeu? Sabe? Então, assim, qual que é a verdade? Esse novo formato de ensino, ele chegou para ficar, em muitos casos, né? Vou falar uma besteira aqui, qualquer coisa eu corto depois. Mas, por exemplo, tem gente se estruturando de forma tão profissional na internet, que tem formações, cursos na internet, que já vão ser mais valiosos para alguns segmentos do que a própria formação convencional. Sim.
né? Vamos dizer assim, vou falar de um ramo que a gente está inserido aqui e que eu posso falar por ignorância, né? Porque eu não conheço, eu não estudei para falar. Mas, por exemplo, quando você vai... O cara que sai do marketing é a mesma coisa da internet. Se ele sair da faculdade da internet, não, da engenharia. Se ele sair da faculdade de marketing hoje sem ter feito um curso de copy, sem ter feito um curso... Ele vai ficar fora do mercado, ele vai ficar só com uma teoria que não serve para nada. Exatamente. Né? E o inverso também é verdadeiro. Né? Também não adianta ele só fazer o curso de copy e achar que é formado em marketing. Né? Então, assim, essa nova junção, a teoria com a prática, né? Ou seja, vocês que trabalham com quem já se formou, ou seja, teoricamente ele já chega com a teoria. Sim. A teoria pode estar... Capenga. Tá fraca, né? Porque, né, vamos dizer assim, eu paguei a minha faculdade com o meu trabalho, então eu sei que quando você chegava no horário da aula da faculdade, você chegava mais para descansar do que para estudar, né? Vamos dizer assim, do que o contrário, tem muita gente nessa situação. Agora, quando ele tem essa capenga, mas ele vai para a prática, ele potencializa tudo isso. Ele preenche todas as lacunas, né? Exatamente. E assim, isso aí que você falou é um dado de mercado, tá? O mercado acadêmico, né, o mercado formal, né, de ensino formal, ele ficou tão desvinculado do mercado real que a gente viu aí essas grandes empresas, até do Vale do Silício, rompendo essa barreira. Então, por mais que a pessoa fosse jovem, por mais que a pessoa não tivesse diploma e tal, mas você tem conhecimento, você entende de programação, você consegue entregar o serviço e tal, você está contratado. E salários altos. Sim. Salários altos. E a gente sentiu isso no nosso mercado. Muita gente com diploma, Universidade Federal, a coisa toda, sabe? No processo seletivo nosso já caiu gente com mestrado, a coisa toda tal. Você bota a pessoa para, cara, faz um projeto no BIM aqui, de uma guarita, tal, assim, essencial, você dá a premissa pro cara. Quando você pega o arquivo, né? Quem faz essa análise, inclusive, é a Rafa. Fazia, né? Quando você vai ver, o cara não sabe projetar. Ele não sabe o básico, aquilo que você falou, né? Falei assim, cara, ele não sabe, ele sabe a coisa teórica, mas aquela teoria também desconectada da realidade e tal, que chegou num ponto que eu falei, cara, Rafa, hoje nós somos empresários. A gente precisa ter dentro da nossa empresa pessoas que deem resultado financeiro pra gente. Então, Evandro, teve um momento na empresa, inclusive, que quem estava na frente da operação da minha empresa era uma pessoa que não era formada nem em engenharia nem em arquitetura. Ele tinha uma formação em administração numa faculdade simples lá e tal, mas, né, que ele nem aproveitava o conhecimento ali nessa parte aí e tal, mas ele era um cara que entendia de obra. Bom, vamos pegar a Júlia, Márcia. Júlia é a nossa... Hoje está lá no Mastermind que a gente tem. Ela é construtora, ela é formada, acho que em pedagogia. Letras, alguma coisa assim. Tá no Mato Grosso, né? Não. Ela é Tocantins. Tocantins. Tá faturando mais de 1 milhão por ano fazendo obra, e obras de alto padrão. Esse ano ela vai bater, assim, tá arrebentando. Não é dinheiro de empreita, não. Ela tá botando 200, 300 mil no bolso ali dela, pra ela. E é uma mulher, olha isso, é uma mulher mais velha. Começou depois já é avó, começou depois de muitos anos. Ela teve uma questão familiar ali com a saúde do marido, que sempre foi o provedor, e de repente ela falou, eu preciso resolver. Gostava muito de obra, eles construíam para venda, como investimento. E aí ela começou a seguir a gente, falou, vou fazer o curso desse pessoal aqui. Montou um império, ela tem hoje um monte de funcionário, botou os funcionários para fazer todos os nossos cursos, e ela começou, é empresária, tá na obra, vê os stories dela lá, ficou orgulhosa, porque ela bota na obra mesmo, tá lá todo dia. Então é uma coisa que não depende do diploma. E assim, a facilidade, né, que nem, por exemplo, assim... Antes a gente tinha um hábito, né? Você ia pra faculdade, estudava quando tinha prova. Não existia essa facilidade, esse interesse pelo estudo, né? O digital, ele tem essa vantagem, ou seja, né? Você tá ouvindo um podcast sobre o teu assunto, você tá estudando. Você tá, né? Você tá se interagindo, vendo um conteúdo de YouTube, você tá estudando. Ou seja, você tá num curso que você vai viajar e tá o tempo inteiro estudando. Então, assim, ficou mais fácil se diferenciar, ao meu ver. Eu acho que quem tem esse viés de, a qualquer tempo ocioso, estudar, ele realmente lá na frente vai fazer uma diferença muito grande, né? E aí volta para as questões de... Vamos lá, tem o ensino teórico, né, acadêmico, aí tem o prático,
vamos chamar isso, e depois entra os comportamentais. Ou seja, quando você soma essas três coisas, por que... Ai, mas quem deu certo na minha sala foi a turma do fundão. Por quê? Porra, por quê? A galera mais gente boa, né? É, mais gente boa, é o comportamental, é aquilo lá. Eu brinco pro pessoal, eu ia pro fundo pra descansar, cara. Pô, você trampou o dia inteiro. Você chegou lá, né? Assim, todo mundo acha que vida que eu tinha na época de corretor de imóveis é fácil, mas, cara, qual que é a maior dificuldade para quem trabalha no comercial, para quem faz vendas? Trabalhar a ansiedade, ou seja, você tá lá com um imóvel lá, tá vendendo uma casa de alto padrão lá, mandou a proposta, o cara não deu o aceite, você vai para aula. Você tá pensando na proposta que tá rolando ou você tá pensando na aula, né? Então assim, o comportamento da galera do fundão, no fim do dia, é o que todo mundo busca hoje. E que hoje você tem muito mais acesso, hoje fica muito mais fácil isso. É a galera que faz o network, né? É a galera que faz o network, assim, sem brincadeira, assim, eu tenho um colega meu de faculdade, entendeu? Que no último ano de faculdade estava no 3º prédio. Aí os caras vêm falar, nossa, mas o cara... Eu falo, cara... Há 20 anos atrás, faz 20 anos que eu me formei, há 20 anos atrás ele já estava já estava faz no muito jogo, mais, 25 anos. Exatamente. Então assim, mas é aquilo lá, pagava para fazer trabalho, fazia não sei o quê, ou seja, ele estava no rolê dele lá. É uma quebra de paradigma muito grande disso aí que você está falando, cara, é que a formação nossa é aquela coisa da Revolução Industrial, né? Então a pessoa, a gente é formado, né? A gente é treinado ali para ser uma peça em alguma engrenagem de algum motor que já existe por aí. Então, você forma engenharia e arquitetura para trabalhar no escritório de arquitetura ou em alguma construtora fora ali do mercado. Você não é ensinado a empreender, você não é ensinado a liderar, você não é ensinado a gerir as coisas, né? Então, a pessoa até faz piada, fala assim, cara, você vai formar administração de empresas, mas para administrar a empresa dos outros, nunca a sua própria. Sim. Né? Então, o que aconteceu com esse nosso mercado aí, cara? Houve essa disrupção, né? Então, a galera do fundão, né? Igual você falou, cara, a galera do fundão é a galera com coeficiente emocional alto, o cara sabe se relacionar, né? Aí você vê pesquisas que dizem o seguinte, que, cara, mais de 80% dos profissionais que têm digamos assim, esse sucesso profissional, a base do sucesso do cara está na questão de se relacionar com pessoas, sabe? Lidar com pressão, né? Trabalhar em equipe, né? Até aquele livro Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas traz muito esses dados, né? Que, cara, os profissionais que hoje estão liderando o mercado, que estão bem posicionados, né, nas empresas, etc. Lógico, tem que ter o conhecimento técnico, tem que ter, é importante que tenha, mas entenda que esse conhecimento técnico, ele pode ser, sim, contratado, sabe? O que vai fazer você furar a bolha? O que vai fazer você, muitas vezes, conseguir empreender, construir o seu próprio negócio? O negócio você falou, poxa, de onde veio o Bora na Obra? Né? Cara, a gente começou a empreender, a gente começou a juntar peças, a gente começou a fazer parcerias, a gente começou, inclusive, a aprender, né, tecnicamente, outros segmentos que você também faz parte no digital. Eu falei, cara, é outro negócio. Tem nada a ver. A equipe que trabalha com a gente no digital não tem nada a ver com a equipe que trabalha na parte de obras e, sabe, claro, expertises, né, diferentes, né? Importante deixar claro que a gente não deixou de fazer projeto, não deixamos de fazer obra e nem pretendemos deixar, para não perder esse viés prático, porque tem muita balela real, na internet. Então, na verdade, muita gente me questiona, porque vocês criaram um nome, mas eu me baseio na internet com o meu nome mesmo, Evandro Rosa, certo? E o que acontece na prática? Muita gente me questiona em relação ao meu sócio na consultora, né? Sim. E você sabe como é que eu estruturei o meu negócio? Nós somos sócios em tudo. Por quê? Por causa dessa visão. O que eu percebi na internet? Cara, não sei se você já entrou lá, mas entre lá, né? Me curta lá. Mas, por exemplo, você nunca vai me ouvir falando lá que eu fiz um hotel Ibis, que eu fiz um cinema, que eu fiz um shopping. E eu fiz tudo isso. Agora o que acontece? Ninguém quer saber, Alex. O cara quer saber o que você está fazendo hoje. A casa que eu entreguei o ano passado já tá obsoleta. O cara quer saber o que você está fazendo hoje. Sim. Então, assim, por isso que o meu negócio, acho que parecido com o de vocês, é o quê? Ou seja, não, eu tenho que estar no
Campo de batalha. No campo de batalha. Por quê? Porque essa dificuldade, essa dificuldade que eu tô gerando hoje é a dificuldade que você leva pra internet, que é de hoje. Sim. Né? Os Ou seja, mudam, né, Evandro? você entendeu? Poxa, você já imaginou se a gente estivesse falando aqui agora de boom imobiliário de casas de alto padrão? O cara vai falar, nossa, que mundo você tá, cara. Entendeu? Pô, parou de vender terreno, parou isso, parou aquilo. Não, então agora o que a gente tem que fazer? Vamos fazer gestão de obra de outras obras. Sim, né? sim. Ou seja, né? Vamos dizer assim, que nem eu falei antes da gente começar aí pra vocês, que a gente começou fazendo casa de alto padrão, ainda é o nosso core business, mas a gente já entendeu que tem que fazer gestão de prédio. Sim. Por quê? O mercado... Tem uma demanda aí. Porque assim, na prática, o mercado imobiliário, a minha percepção é o quê? São fases. Cíclicos, né? E são fases em questões de poder aquisitivo, efetivamente. Né? Ou seja, a gente teve com a pandemia, terreno em baixa, preço em alta, isso, aquilo, muita gente que surfou essa onda e que conseguiu se sobressair em relação ao patrimônio, mas que na verdade não era o patamar dele. Sim. Agora voltou tudo ao normal. Qual que é a verdade? A verdade é que morar numa boa casa em condomínio não é para todo mundo. Certo? Então assim, eu acho que a gente vai voltar para esse momento. E aí o que vai acontecer lá na minha região, pelo menos ao meu ver, o mercado de apartamentos vai voltar com tudo. Sim. Você entendeu? Por quê? Sim. Porque se o cara não consegue... Ele quer um upgrade. Se ele não consegue mais ir de um apartamento de 100 metros direto para uma casa... Depois do apartamento de 100 metros, ele vai comprar um de 150 para depois ir para casa. Isso está acontecendo mesmo. Você entendeu? Ou seja, o degrau ficou mais distante. Ficou mais distante. A gente estava lá em Barra do Garça agora, né? E visitando um grande amigo nosso lá e tal. A gente na pracinha ali, tomando um açaí lá, é quente pra caramba, né? E tal. Aí, pô, uma torre lá subindo lá, etc e tal. E falou assim, cara, o pessoal vendeu aí mais de 90% no lançamento da torre. Sabe? E o mercado... Cara, assim, apartamento, esse aí que você falou. A gente tá há muitos anos batendo nessa tecla de que quem tá como profissional atuando no mercado de pequenas e médias obras não tem tempo ruim, basta saber navegar. Então a gente tem, por exemplo, hoje a gente tem no nosso, lá como clientes, casas, apartamentos, franquias que a gente atende no Brasil todo, comércios, a gente atende assim, uma diversidade de clientes que na verdade tem um perfil do cliente, mas esse cliente tem vários negócios. Ele às vezes tem um caso específico, o cliente construiu a casa dele, depois construiu um apartamento, reformou o apartamento do pai, fez a sede da empresa dele, agora está fazendo casas para investimentos. Então tem uma estabilidade, vamos dizer assim, porque a estabilidade ela não existe, né? Mas o mercado de pequenas e médias obras, dinheiro não some, ele muda de mãos. Eu defendo lá o seguinte, eu vou até pegar o papel aqui. Na minha cabeça, como é que eu entendo? Casas do zero, vamos chamar assim, independente do tamanho, certo? O que te traz? Te traz teu salário, teu prolabore, tua retirada, te traz a estabilidade, vamos chamar assim, certo? Obras rápidas. Mas ganho, trabalha muito, isso, aquilo. Beleza, o que te traz? Injeção rápida no fluxo de caixa. Que delícia, né? Fazer uma obrinha de 60 dias, 1 milhão de obras em 60 dias. Né? Fizemos um ano passado. Portfólio também, hein? Galera que tá querendo portfólio igual a gente tava, né, no início lá, essas obras aí dão rápido. Então, exatamente. Aí, beleza. E aí, o que eu defendo que é a questão da gestão de obras em condomínios? O que te traz aqui? Gestão de obras de incorporação. O que eu faço hoje? Eu troco a minha gestão por participação. O que ela me traz? Patrimônio. Entendeu? Agora o que acontece? Se eu pegar esse meu patrimônio aqui e tiver que tirar meu salário, acabou, não vai gerar nada. Se eu tiver que pegar meu salário aqui e fazer patrimônio, eu vou ter que deixar de viajar, deixar de comer em restaurante, deixar de fazer um monte de coisa. Você entendeu? E se eu não tiver essa obra rápida aqui, eu vou ficar sempre naquele, putz, esse mês a obra gastou menos, como é que vai fazer? Entendeu? Então, eu acho que o cara que segue essa receita de bolo,
no médio uma prazo, associação, né? no médio prazo, cara, ele vai estar bem. Avisar o pessoal que tá vendo o podcast aí que a gente vai fazer um leilão aqui do que ele... né, do rascunho aqui. Assinado aqui. Assinado. O mapa da riqueza. O mapa aqui. Mas a verdade é, hoje em dia as pessoas são muito eu recebo muito de caixinha de pergunta assim, né? Aqui, Rafa, eu devo fazer isso ou aquilo? Ah, a gente tem que fazer isso ou aquilo. Por que não fazer isso e aquilo? Né? É só você parar de pensar. Isso, é só fazer uma coisa de cada vez. É igual um malabarista de circo daqueles de pratos, né? Sim. Ele tá girando vários pratos ao mesmo tempo, mas vai ver como ele faz. Ele gira depois ele vai pro próximo, depois ele vai pro próximo, ele coloca os pratos a girar numa sequência lógica, mas em um determinado momento tá um monte de coisa girando. E aqui lá ele volta pra dar um tapa no primeiro. E assim, o pessoal que vê a gente falando sobre gestão de obras, dá a impressão que é algo novo, que é algo pequeno, né? Mas assim, as grandes associações entre duas incorporadoras, existe uma que vai tocar a obra e que vai receber por isso. Sim. E pode ser um negócio de muitos milhões. Sim. Você entendeu? Ou seja, existe quem ele tem que ser remunerado por aquele serviço, aquela estrutura, aquele recurso que ele despende. Então assim, a gente tem que fazer isso. Na verdade, eu imagino, espero que vocês pensem assim, tá bom? Mas eu enxergo para o mercado de gestão de obras algo parecido com o que aconteceu com o mercado de arquitetura, né? Eu estou no mercado imobiliário há muito tempo. O que acontecia quando eu trabalhava lá na imobiliária do meu pai? Existiam as casas feitas por arquiteto e as casas feitas pelo próprio proprietário que contratava alguém só para assinar, as casas feitas por engenheiro e que foram ficando em desuso. Hoje em dia, se você for ter, eu acho que nos condomínios, vamos dizer assim, 100% das casas tem um arquiteto, ou muito perto de 100% tem um arquiteto que desenvolveu o projeto. O que eu brigo, o que eu luto aqui, eu acho que vocês também, é o quê? Que seja a mesma coisa com a gestão. Exato. Que daqui para frente, cada vez mais, não existam obras sem gestor de obras. Ótimo. Por quê? Porque na prática, o cliente, ele enxerga a gente, o gestor de obras, como despesa. Sim. Ele não enxerga como investimento. A hora que ele entende que ele não vai conseguir contratar no mesmo preço que a gente contrata, ele não vai conseguir otimizar a equipe do mesmo jeito que a gente otimiza, ele vai entender que, na verdade, o que ele paga pra gente é uma parte do que ele está economizando em não contratar, é uma vai pequena ficar parte muito mais do fácil. Prejuízo que ele vai ter. Exatamente. Não, e a verdade parte do prejuízo que ele vai ter. No que a gente faz lá na consultoria, a gente ensina o pessoal, a gente se paga de estar na obra, facilmente. Rapidinho. Com as economias, com as escolhas certas, com o planejamento. Mas então, tudo isso começa com o planejamento, que é que nem você falou. O cliente que está preparado para a obra que ele vai executar, ele não enxerga a gente como despesa. Quem que enxerga a gente? O cara que tem 1 milhão e quer fazer a casa de 2. Esse cara, ele fala assim, nossa, eu não contei pra ninguém, mas eu só tenho 1 milhão aqui. Eu vou tirar férias pra fazer a obra pra não ter que contratar ninguém. Você entendeu? Ou seja, sabe como é que começou a história da conscientização da gestão? Logo que eu entrei a fazer conteúdo na internet, eu liguei pro nosso principal projetista, né, que faz os complementares como um todo. Falei, cara, faz um favor pra mim aí, vai. Pega teus projetos aí do ano, era um final de ano, pega os seus projetos do ano e vê todos que construíram com gestor de obra, construtora, todos que contrataram alguém e todos que contrataram o empreiteiro direto. Sabe qual que foi o número? Chuta. Chuta em percentual. A maioria fez 88%. É a pesquisa do... Cara, tem uma pesquisa rodada pelo Datafolha de 2015 a primeira, depois foi atualizada agora em 2021, 2022, a nível Brasil, uma pesquisa real, o dado tá certíssimo. A primeira pesquisa em 2015, ela deu um dado parecido com 88%.
Hoje são 82% das obras no Brasil são feitas pela informalidade. E o que é o pior? Se a gente pega uma outra pesquisa que foi feita pelo Sindicato da Construção Civil, acho que a nível Brasil também, que prova que hoje temos um gasto médio de desperdício nas obras de 30%. 30% do dinheiro empregado nas obras hoje no Brasil vão pro lixo. Obra sem planejamento dá 30% de gasto. Não, e o que é o responsável por isso? É falta de planejamento. Sim, lógico. Então, a gente tem um argumento... Gestão, né? Sim. Um argumento muito claro para os clientes, para quem está ouvindo aqui o podcast e que às vezes está pensando se contrata ou se não contrata um gestor, que é o seguinte, meu filho, se você fizer sozinho, você vai ter 30% em média de desperdício. Você está fazendo uma casinha de 1 milhão, você vai, olha o dinheirinho que você vai deixar no ralo. No ralo. Isso. No ralo. Então é melhor você pagar 20% para um gestor, que vai dar mais ou menos entre 15% a 25% para você ter uma boa gestão dessa obra, e você não vai ter a dor de cabeça de ter que fazer a obra, você não vai correr o risco de ficar com um elefante branco, porque inclusive é bíblico você fazer uma obra sem planejamento, sem você ter dinheiro para terminar, você vai ser motivo de chacota, então você vai envergonhar. Então você não pode fazer uma obra sem ter planejamento, não pode, isso é um fato. E tudo é obra, toda hora, todo ser humano em algum momento da vida vai lidar com obra. E olha só, Evandro, assim, uma coisa rápida, né? A gente às vezes vai fazer uma viagem, né? Você com sua família vai fazer uma viagem, aí você, cara, eu vou de carro, beleza. Cara, tu dá uma olhadinha no trajeto que você vai fazer, você pega ali no mapa, olha a cidade ali, as paradas que você vai fazer, onde você vai dormir com sua família, né? Pra não passar perrengue ali. Cara, quanto que eu vou gastar nessa viagem, né? Onde que eu vou me hospedar lá nessa praia, onde é que eu vou ficar tal. Existe um planejamento mínimo ali para você, né, fazer essa viagem. Casa, geralmente é o maior investimento da vida, né, do brasileiro, e o cara quer fazer um negócio com o Zé Faísca, com o Tonhão. Ele quer começar ontem, né? Ele quer começar ontem sem planejamento, e quem vai gerir a obra do cara? Não, sou eu. Eu vou tirar férias aqui do meu emprego, né? E eu vou ficar aqui dentro da obra aqui. Obra de 1 ano, ele vai gerir em um mês. Sabe um cronograma que a gente está implantando lá na empresa, e que é o mais difícil de implantar? Não sei se vocês implantam, mas a gente está implantando um cronograma de decisão ponto de decisão do cliente, entendeu? Porque, cara, no fim do dia, quem atrasa a obra não é o construtor, é o cliente. É nas aprovações, né? Nas aprovações. Sim. Certo? Agora, você imagina o cara que não consegue tomar decisão. Eu tô falando que eu conheço as obras que eu toco. Então você tá ali, levando 3 orçamentos pro cliente, levando o fornecedor que você sugere, né? Que é esse o caminho, certo? Ó, esse aqui às vezes nem é o mais caro, mas eu sugiro isso. Tá aqui a decisão. Que é um cara de confiança. Ele vira e fala pra você assim, olha, tá bom, eu vou só falar com a minha esposa. Vou pensar. A semana que vem eu te falo. Cara, uma semana pra ele decidir. E a obra tá lá. A obra tá lá, certo? Aí uma semana é rápido. Aí quando chega uma semana lá no prazo de entrega, uma semana é dele. Então, às vezes, assim, o que a gente tá conscientizando os clientes? É o seguinte, cara, a gente tá aqui para doutrinar você a fazer a tua obra. Sabe como é que um dos maiores argumentos que eu uso na parte de venda, lá quando eu vou vender obra, é o seguinte: chama o cliente, fala assim, nossa, bonito é o projeto, né? Quanto você acha que vai custar? Quanto você acha que vai valer? Ah, vai valer 4 milhões. É mesmo? Puta, que legal. Quanto você pagou no terreno? Paguei tanto. Quanto você vai pagar do negócio? Certo? Ou seja, isso aqui, para esse padrão de obra, normalmente dá 1 milhão a menos. Normalmente a conta do cara vai dar 3 milhões de custo aqui para custar 4 milhões. Normalmente é isso. E que não tá errado. É o mercado mesmo, né? Ó, é das primeiras vezes que a gente tá se encontrando, eu não sei qual é o teu negócio. Mas é fácil ganhar 1 milhão lá? Não é. Em nenhum negócio é fácil ganhar 1 milhão. Em nenhum negócio. De lucro, né? De lucro, certo? Sim. Então o que eu falo? Eu falo, cara, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 1 ano de desafio aqui, de trabalho meu e seu, para você ter 1 milhão de resultado. Mas existe a tua parte.
Sim. Existe o teu negócio. Então, assim, esse posicionamento do gestor é importante. Sim. Porque é que nem você falou, quais são as maiores dificuldades que eu tive lá no meu começo de carreira? Foi o quê? Eu tentei adequar o que o cliente esperava para a minha forma de trabalhar. Por que o cliente quer o preço fechado? Porque ele quer se planejar, porque ele quer economizar, porque ele quer tudo isso. E ele quer que alguém seja o garantidor. O garantidor, você entendeu? Por quê? Agora, poxa, então assim, o que a gente tem que explicar como gestor é exatamente se posicionar nesse sentido. Olha, tá aqui, o lucro, o resultado positivo aqui, entre o valor de venda e o custo, ele é teu, então o risco é teu. Exato. Você entendeu? Ou seja, a gente teve lá, eu fiz assim, eu não sei quando que vocês eliminaram o preço fechado da vida de vocês, eu eliminei na pandemia. Você entendeu? Mas eu fiz obra. A gente eliminou antes, graças a Deus. A gente eliminou lá em 2015. Eu tenho casos que a casa vale o dobro do valor gasto e eu teve que pagar do bolso pra terminar. Tive que pagar do bolso pra terminar. Você entendeu? Quando acontece um negócio desse, você nunca mais faz. O cara fala assim, não, mas é preço fechado. Cara, preço fechado eu não faço. Tem uns alunos nossos que você falou agora, eu lembrei, durante a pandemia, eles para pagar prejuízo de obra, né, de aumento de preço, eles tiveram uma dívida de mais de 700 mil reais, venderam a casa, foram morar na casa da sogra. O marido, é um casal, né? Ele entrou em depressão porque falou, cara, tudo que eu construí até hoje, eu tô botando na casa de uma outra pessoa. É isso. Que não é a minha casa, que não é a casa da minha família. E eles realmente ficaram numa fase assim, né? Ela quase desistiu. Foi. E de fato, assim, é mudar um paradigma, é se posicionar, né? Tem gente que fala assim, mas como que eu vou vender se o mercado inteiro vende por empreita, preço fechado? Como é que como é que o meu cliente vai aceitar? Cara, é o seguinte, você não faz de outra forma. Simples assim, é você escolher que se o cliente não topar, aquele não é seu cliente. Vai procurar outro, porque tem quem valorize, tem quem pague. E tem quem... Porque geralmente o cliente que não quer pagar, o cliente que não quer a gestão, que ele quer o preço fechado, ele é o espertão. Sim. Ele é o cara que quer um garantidor, como o Alex falou, e ele é o cara que vai chegar no final e vai falar assim... mas não me vem com aditivo não, porque eu sou leigo. Eu não tinha como saber. Você que tinha que ter visto isso daí. Mas o preço do aço aumentou 300%. Mas eu não tenho culpa. Eu sou leigo. Pior que isso aí é ele não querer o aditivo, mas ficar botando um monte de serviço, né? Vira Jaque, né? Já que você tá aqui... Cara, ele começa a pedir um monte de coisa a mais na obra... Que, não, no final a gente vê. No final a gente acerta. No final a gente acerta. E aí não libera a medição e aí você se lasca, assim, né? Eu vou... Tem gente desonesta. Cara, tem gente que é o que você falou, ele é o espertão. Eu tive 2 casos que a gente fazia o quê? A gente deixava a maior parte da gestão, entre aspas, mesmo algumas coisas da gestão, para depois. Entendeu? Cara, eu tenho 2 casos que, putz, somados aí daria pra eu estar com um carro mais novo e eu não tô. Sim. Porque chegou na hora, o cara falou, não, mas é que eu não acho certo, porque não foi você que escolheu, foi o arquiteto. Mas tá no contrato. Não, mas você entendeu? E aí, cara, qual que é a verdade? O mundo real. O mundo real é o seguinte, quando você faz errado, você vai pagar o preço. E quando você... Então o que a gente faz hoje é o quê? A gente não faz. A gente anda na frente da receita. Eu não sei como é que vocês fazem lá, mas eu faço uma retirada mínima, o percentual está combinado, e uma retirada mínima mensal, né? E no começo da obra, essa retirada mínima fica positiva para a gente, e depois ela se iguala, e depois quando ela passa, eu começo a receber além da retirada. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem que se proteger do cliente que está mal intencionado, assim, sabe? Ou seja, porque ele acha que no fim do dia, ele vê a gente como custo, não como investimento. Essa é a verdade. Acho que assim, é proteger do cliente mal intencionado ou proteger, cara, de coisas que podem acontecer. O cliente no meio do caminho querer desistir de construir, o cliente no meio do caminho ter algum tipo de desafio financeiro, um imprevisto mesmo, uma questão de saúde, o que quer que seja. Aí, tá, tudo bem, eu entendo o lado do cliente, mas o que isso tem a ver comigo? Eu tenho os meus compromissos financeiros com a nossa equipe, etc, etc. Então, assim, o que a gente acredita? A gente acredita que, cara,
a gente também precisa receber com o andamento da obra. Sim. Então, a nossa forma de gerir e nossa relação com os fornecedores, mão de obra, etc., é tipo assim, cara, até aqui a obra tá paga. Todo mundo recebeu. Se o cliente quiser paralisar a obra ali, cara, ele tá livre. Sim. Ele não tá amarrado nem comigo. Olha, não tô gostando do Bora na Obra, essa metodologia de vocês, poxa, a propaganda é boa, mas aqui no tete a tete aqui eu não gostei muito, achei muito burocrática, achei isso, achei aquilo e tal. Não tem problema. Tudo certo. Até aqui, vamos acertar e daqui para frente você segue do jeito que você quiser. Outra coisa que a gente vê muito construtor sofrendo, né? Fechei por empreita, recebi 40 na entrada, vou receber 30 no meio do caminho e lá no recebimento, no final, né? Mais 30 ali na finalização, o que quer que seja. Cara, tu recebeu 40, nem começou a obra ainda. Ou seja, vocês estão amarrados aí. Vocês, né? É igual comprar maré, né? Tá, assim, vai casar com ele. Não sabe até quando. Né? Exatamente. Ninguém vai querer mais a porcaria, né? Tipo assim, tá amarrado ali pro resto da vida. Então, cara, né? Comprou maré é a bomba. Lembra, né? Quem gosta de carro. Sim. Então, cara, e aí imagina, você pegou o dinheiro do cliente, 40%, e aí você tá executando a obra para ele, mas a relação não tá boa. O cliente começou até a perder o respeito com você. Já está falando com a mão de obra, né, diretamente ali, contratando outras coisas. Às vezes está ligando para você ali fora de hora, que a gente vê isso acontecer também, reclamando, xingando aquela coisa toda. Como é que você rompe com o cara? Se você já recebeu 40%, muitas vezes você pagou outras coisas, pagou outra obra que você está fazendo por empreita global que estava dando prejuízo, pegou a grana daquele cliente para terminar aquela outra obra, para se livrar, né? Isso acontece muito, é lençol curto, né? Sim. Tem construtor que está com lençol curto. A maioria, cara, né? A maioria. Então o cara tá querendo fechar a próxima obra para terminar as que estão para trás. Entendeu? Às vezes fechando a preço de banana só para pagar a folha. A folha de pagamento, entendeu? Assim, cara... Ou seja, se ele chegou nesse ponto, o preço de banana dele é prejuízo, né? Porque o preço cheio já gerou prejuízo. O preço de banana, então, aí que vai gerar prejuízo mesmo. E assim, a inflação, ela tá vindo. Se a gente tá só numa linha reta, a gente já tá diminuindo. Já tá no negativo. A gente tem que estar o tempo inteiro querendo crescer. Olha o preço do arroz aí, filho. Não tem jeito. E assim, e pro cara que tá... Eu queria falar de duas coisas aí pra gente ir encaminhando pro encerramento. Cara, meu viés é comercial, não tem jeito. Eu gosto também. Como é que... O que o gestor que está chegando agora tem que fazer para vender obra, para se posicionar, para conseguir o portfólio, que nem vocês chamam? O que é isso? Bom, responde aí. Cara, eu acho assim, a primeira coisa é aquilo que a gente já conversou um pouco aqui, né? Entender que ninguém faz nada grandioso sozinho, que o ser humano, ele é um ser social. Tanto é que quando você pega prisão de segurança máxima, só gente boa ali dentro, né? Qual que é o castigo pro cara? Quando ele faz alguma cagada ali dentro? Ficar sozinho. Ficar sozinho. Nunca tinha pensado. Bota o cara na solitária, ficar olhando pra parede. Então, quando a gente se isola, a chance cara, você vai até adoecer. Não é que você não vai conseguir fazer nada grandioso, você vai até adoecer. Isso é castigo para ser humano. Então, todas as coisas que eu consegui fazer como empresário, como, enfim, né, de bons negócios, foi quando eu fui até as pessoas, igual a gente veio até você. Poxa, eu não te conhecia. O maior prazer do mundo foi, cara, sair lá de Brasília e a gente veio pra cá pra te prestigiar. E eu tenho certeza que disso aqui, desse lago que estava parado, jogamos uma pedra aqui e vai movimentar alguma coisa. O que vai ser daqui pra frente? Não sei. Mas eu acho que falta muito isso, porque a internet, o que acontece? A internet, ela nos deu uma falsa impressão, Evandro, de, não, estamos todos conectados, né? Ao contrário. Só que tá cada um na sua bolha. As pessoas não sabem mais interagir, eu e você, porque somos numa geração um pouquinho mais para trás, né? Da geração do aperto de mão, do olhar no rosto, né, cara? Vamos tomar uma cerveja, né? Vamos bater um papo. E é disso que sai grandes negócios. Essa geração mais nova, dos construtores aí que estão com seus entre 20 e 30, cara, existe um desafio grande aí, eles precisam aprender mais com a galera do fundão, entendeu? Né? Porque a técnica, beleza, cara, acredite, a técnica é obrigação, tem que saber mesmo, você não pode vender algo pro seu cliente que você não sabe fazer, que você não sabe entregar, o cliente não pode estar preocupado. Pô, será que esse cara sabe ou não sabe construir, sendo que ele tá vendendo construção? Não, isso ele não pode preocupar. Agora, qual que é o teu diferencial? Sim. O que vai fazer um cliente querer construir com o Evandro ou querer construir com outra pessoa? Não, cara, eu quero o Evandro. Eu quero o Evandro, cara. Mas por quê? Cara, porque eu sinto confiança nele.
sabe? Eu tenho segurança nele, na história dele, no portfólio dele, sabe? Na pessoa dele, nos valores dele. Valores, é isso que eu ia falar. Nos valores dele. Eu acho que o que eu defendo é que o recém-formado, quem tá iniciando no mercado, cara, ele tem uma vantagem muito grande, entre aspas, porque ele tá chegando, né? Então, assim, e os valores, no fim do dia, é o que você falou. O termo que eu uso é o seguinte: o cara contrata a tua verdade. É isso aí. É a verdade que ele enxerga em você. Se ele enxergou que você, né? Eu defendo muito que o gestor de obras, ele é o procurador do proprietário. O que você tem que ser é a pessoa que o proprietário gostaria que o representasse. Sim. E para isso, que nem você falou, tem os vários pratos e os vários chapéus. O que é? Você tem que vestir a camisa com a cabeça do proprietário. Se aquele proprietário é um proprietário que está fazendo uma casa de luxo e quer tudo do melhor, você vai pensar como alguém que quer tudo do melhor. E abraçar a ideia dele. E ali, você foi pro outro, você troca o chapéu e fala assim, não, esse cara aqui tá quer economizar quer o custo-benefício, a verba dele tá apertada. Então, assim, você tá ali representando. E a hora que você entende isso, não é que você tá sendo falso, é muito pelo contrário. Não, profissional. Você é profissional e fica mais fácil para você negociar isso com o fornecedor. Porque você chega no fornecedor e fala, cara, eu tô aqui representando um cliente e a verba dele para isso aqui que tava lá no meu planejamento, no meu orçamento, é 100 mil. Teu orçamento tá dando 110. Você vai fechar? Você pode fazer? O que você pode fazer? Você entendeu? Ou seja, e o do alto padrão, ó, putz, ele tá aqui com uma linha de esquadria minimalista disso, daquilo, que tem que ter o dreno, você tem isso para atender? Né? Ou seja, você tem que sempre entender o que você está representando. Não adianta você ir para uma linha minimalista de esquadria e querer preço. O cliente não tem condição. Não estou dizendo que você vai comprar pelo... Mas a decisão não vai ser o preço. É falta de empatia, né? Então assim, eu acho que essa questão dos a valores... parte humana. A parte humana. De novo. É isso. É você entender, abraçar o que o cliente quer e ser tecnicamente capaz de se desenvolver nisso, né? Porque, por exemplo, eu tenho um mentorado dele, eu não vou falar o nome para não expor, mas eu vou falar para ele assistir, que eu mencionei ele, e eu vou falar, cara, o cara quer prospectar obra comigo. Eu falo, cara, eu tô aqui para te ensinar a prospectar obra. Sim. Você entendeu? Se um dia eu tiver uma obra que eu não consigo fazer, que eu vou repassar para alguém, eu te chamo, cara. Mas não cria essa expectativa na tua cabeça. Sim. Você entendeu? Porque é a história do pescar pro filho ou ensinar o filho a pescar. Cara, eu podia, né? Em vez de eu investir X em tráfego, eu investi 3X e distribuir o que sobrar pros mentorados. E aí o que ia acontecer? Ele ia ficar dependente de mim para pegar a obra? Sim. Você entendeu? Ele ia ficar, não, o que a gente tem que fazer é o quê? Você vai alejar a pessoa, Vou alejar a pessoa. Não, você quer seguir meu método? Tá aqui, ó. Primeiro eu solto uma estimativa de preço, depois eu chamo o cara para uma reunião, aí eu só faço o orçamento depois de contratado. Entendeu? Esse é o jeito que eu faço e que funciona para mim. Quer fazer assim? Então vamos fazer do mesmo jeito. Né? Então assim, porque assim, o problema do ensino digital, principalmente a mentoria, não sei como é que é assim... É que a pessoa, às vezes, ela tá ali para buscar um encurtamento e não um aprendizado, né? Sim, um atalho e não, né? Então, assim, a gente tá ali, na verdade, para dar um aprendizado mais próximo, né? Um aprendizado mais real, um aprendizado com mais feedback, um aprendizado, né? Mas não tem milagre, né? Não tem milagre. Mas tem uma dica, assim, que eu acho que é muito prática para os construtores, que é... 90% dos arquitetos têm pavor de obra, não fazem obra e eles precisam de bons parceiros. Então, o primeiro caminho para um construtor, principalmente quem está começando, etc., é buscar na sua região quem são os arquitetos, porque às vezes você vai direto no cliente final, aquele cliente final ele vai fazer uma obra, 2, 3 na vida, e aí você vai pegar um arquiteto que agora ele está começando, ele vai ali fazer uma por mês, né, um cliente novo por mês, ou às vezes 2, 3 no ano só. Porém, esse arquiteto, se você ajudar ele fazendo boas obras,
Você vai gerar portfólio para ele vai atrair mais clientes e é um grande círculo virtuoso, porque aí ele vai ter uma gratidão por você, vai te indicar para outros clientes dele e vocês vão criar essa sinergia. Então, imagina um construtor que consegue 5 ou 6 parceiros arquitetos, de forma ética, parceiros mesmo, que quando acontece um BO na obra, não vai chegar para o cliente e falar assim, a culpa é do seu arquiteto. Não, vai ligar para o arquiteto e falar, vem cá na obra aqui, você pode vir? Quanto você cobra a visita técnica? Ajudar o arquiteto, inclusive, a vender um acompanhamento para o cliente dele. Fala, vou precisar de você na obra. Quanto custa a sua visita técnica? Ninguém precisa trabalhar de graça. Não. O mercado ele vai funcionar muito bem quando todo mundo estiver ganhando. O cliente ganha, o construtor ganha, o arquiteto ganha e os fornecedores ganham. É o ganha, 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 ganha. Tem que todo mundo ganhar. Tem que ser bom para todo mundo. Não, com certeza. E assim, o que eu percebo nessas parcerias que nem você falou? Sabe qual é o ponto mais forte que a gente tem hoje dentro da construtora é pós-obra. Ninguém quer fazer pós-obra. Não tem. Eu tenho a sorte, né? O Rosalvo, meu sócio aí, que ele tem um viés de tipo, cara, não tá funcionando, eu quero consertar, eu quero deixar tudo certo. Entendeu? Então, assim, esse viés, por quê? Então a gente já tem um monte de futuros clientes. Por exemplo, a gente trabalha um dos produtos nossos com essa história. É o quê? A gente cria SCPs para construção de casa e vende cotas de investimento, porque muita gente quer entrar no mercado imobiliário, né? É um sonho do brasileiro construir para vender, mas você assumir essa bronca, esquece, fora o capital, tem todo o negócio dele ser o dono, risco, né? O risco dele ter que tomar a decisão, dele ter... Então, quando ele tá num grupo, tudo isso, mas... Dilui, né? Isso. E aí, o que a gente faz? Cara, eu tenho gente que tá hoje no meu grupo de investidor, tá? Porque ele era amigo de um outro cara que eu construí a casa, que também tá no grupo, e ele construiu com um outro construtor que não foi atender ele, e eu fui lá atender ele. Sim. Eu não sei se foi por gratidão, não só sei que ele tá no grupo. Mas ele virou e falou, se o cara nem construiu a minha casa, veio aqui me ajudar na manutenção... Mas é o que eu te falei, reciprocidade. Você foi lá apertar a mão do cara, ajudou o cara. Outra coisa, exatamente. A gente criou A palavra pós-obra, a palavra manutenção é muito pejorativa, né? Então, assim, o que a gente... Já aperta o coração. Já aperta o coração, você já fica com uma cabeça assim... Então, você não acha... Você não acha que, tipo assim, que em um mês o cara vai estar com a casa toda funcionando, com a Alexa dele chamando, com, você entendeu? A tomada... Então, o que a gente criou na empresa, que é legal também? A gente criou, assim, existe a manutenção, quando que começa o pós-obra? O pós-obra começa 3 meses após a entrega. Legal. Entre a entrega e esses 3 meses, a gente tem uma fase que a gente chama de adequação ao uso. Legal. Cara, ali a gente ganha todos os clientes. Que legal. Por quê? Bom. Porque ali a gente chama o cara... É só comunicação, né? Não, a gente... Tecnicamente, a gente tem que ir lá pra resolver do mesmo jeito. Você entendeu? Mas ali eu falo pro cara, não, aqui eu vou já ajudar... Tá no planejamento, eu vou ajudar você a botar a tua Alexa pra funcionar, eu vou chamar o cara da tua... E assim, só lembrando, a gente faz a gestão da obra e depois a gente faz a gestão do pós-obra. Sim. Não é responsável, não é que porque o cliente ele não tá preocupado em pagar o eletricista para ir lá pôr mais uma tomada. Ele só quer que alguém chame o eletricista, vai lá e coloque essa tomada a mais. Ele não tá se opondo a pagar. O que ele não tem é o tempo e o conhecimento para fazer isso. Então, esse ponto nesse período, você entendeu? Cara, você ganha o cliente assim por fazer o que já era a tua obrigação. Você só deixa ele à vontade, porque às vezes ele não te pede, porque ele tem medo de te incomodar. Então você já fala, a obra já foi entregue, eu vou me virar, só que aí ele fica com aquela angústia, né? Exatamente. Você entendeu? E são coisas simples, né? Muito legal, parabéns. Muito bom, muito bom. Tá certo? Mas
Show. Foi muito bom. Se quiser deixar aí o Instagram, o canal no YouTube, todos os canais seus. Legal. Como é que o pessoal te acha? Quiser falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Bora na Obra no YouTube, Bora na Obra no Instagram. E a gente também tem um conteúdo mais pessoal ali no perfil pessoal, né? Alex Brasileiro e Rafa Brasileiro. A gente fala muito, mostra a nossa vida ali, mostra o que a gente faz para lidar com esse mundo de empreender, de viver, de trabalhar em família também, sim, né? Uma coisa bem desafiadora e para algumas pessoas, mas que a gente já tem isso há muitos anos. Então a gente está realmente compartilhando, querendo ajudar arquitetos, engenheiros, até pessoas comuns a olharem para a arquitetura e para a engenharia com outro olhar, para que realmente busquem mais profissionais, que queiram fazer obra sem dor de cabeça e que façam obras mais bonitas cada vez mais, né? E eu acho que a gente tem que, né? Eu acho que o principal motivo de querer que vocês viessem aqui é porque realmente eu acho que, sei lá, quem sabe um dia, do mesmo jeito que tem o Conselho Regional dos Engenheiros e Arquitetos, a gente tem alguma coisa sobre gestão de obras, que a gente tem associações, que a gente divulgue, né? Tem pouca gente, mas já tem bastante gente falando e fazendo, né? Então que a gente fortaleça essa comunidade, esse ganha-ganha, porque o que a gente precisa é conscientizar todo mundo que precisa ter gestor na obra, né? É isso aí. Demais. Obrigado. Obrigado, Evandro, pelo convite. A alegria estar aqui no ObraCast. Né? Pessoal da Jovem Pan, né? Todo mundo estiver ouvindo a gente aí. A gente espera que tenha agregado, né? Aí para quem quer construir, para quem quer reformar, né? Esse mercado de construção é que eu estava conversando com o Evandro aqui antes da gente começar, né? Tudo é obra. Tudo é obra. Né? Todo mundo esbarra na gente, não tem jeito, né? Então vamos fazer bem feito, né? Obrigado, Evandro. Obrigado a vocês. Valeu. Valeu. Um abraço.